Agora é bom dia para valer, né? Presta atenção. Bom dia, turma. Bom dia, Sati. Bom dia, galera toda de analista do INSS. Nós vamos a um dos nossos encontros de administração financeira. Primeira coisa, obrigada pelos e-mails que enviaram, pedindo para que eu volte, estou de volta, né? Ontem nós demos início ao curso de matemática, tá certo? Voltada para o técnico. Tá certo? E hoje eu vou trabalhar com a parte de matemática financeira para vocês, voltada para o INSS. Eu quero abrir dois parênteses. Eu deixei no site para vocês, tá certo? Uma lista de matemática financeira. Cadê a minha lista? Aqui. Olha bem. Tá aqui, ó. É uma lista, tá certo? Tem... É claro que é uma lista, né? 156 questões da CESP só de matemática financeira, tá certo? Então, deixa eu explicar para vocês como que é feito, porque ontem nós tivemos uma dúvida em sala a respeito disso. Vocês vão abrir a pasta de vocês, o material de apoio, lá vai ter 3 listas minhas. Uma de raciocínio lógico, que foi a disciplina que nós já vimos, tá certo? Uma de matemática pura, que é a que eu estou vendo voltada para técnico, e uma escrita matemática financeira, que é a de vocês, tá certo? Eu coloquei nessa lista só questões da CESP. Então, são 156 questões de financeira da CESP, englobando todo o programa de financeira. Quando eu falo todo o programa de financeira, vai além do nosso atual programa, tá certo? Por quê? Como ainda não saiu o edital, eu estou visando, primeiro, eu vou dar prioridade ao último edital, tá certo? Só que dentro da matemática financeira, tá? Algumas coisas que caem em matemática financeira não estão no último edital. Então, o que eu vou fazer no curso de hoje? Eu vou trabalhar os conceitos que vão todos até taxa interna de retorno, e vou além disso, eu vou a rendas, vou a alternativa de investimento e também vou trabalhar com vocês com o sistema de amortização, tá certo? Eu vou até o final, porque eu acho que se houver alguma modificação no edital, foi dado todo o programa, ok? Então, esta aula aqui de vocês, presta atenção, eu não coloquei no site os slides, porque são muitos slides, tá certo? Então, o que está no site para vocês? Tem um arquivo, presta atenção que eu vou repetir, isso está lá desde quinta-feira, tá? As unidades foram avisadas. Lista de matemática financeira, que são 156 exercícios. Durante a aula, nós vamos resolver alguns. E uma apostila escrita matemática financeira, tá certo? Eu fiz ela em Word para ficar mais fácil para vocês imprimir, tá certo? E os slides iam dar muitos slides, ia ficar muita coisa, então eu preferi fazer em Word para vocês. Então, alguma coisa que está aqui são os exercícios que estão na lista que eu deixei disponível para vocês, ok? Nós vamos trabalhar com o sistema simples e o sistema composto. Do sistema simples, eu vou trabalhar com vocês com juros, juro comercial, juro simples, juro exato, que é cálculo de data, né? Taxa percentual, todos os tipos, a nominal, proporcional, equivalente, a real, a aparente, tá certo? A taxa interna de retorno. Nós vamos trabalhar com prazo médio, desconto comercial irracional e equivalência de capitais a juros simples. Dentro de juro composto, tá certo? Eu vou trabalhar, que deve ser no segundo turno, tá? Isso aqui seria
a nossa primeira aula agora, isso aqui seria o nosso segundo horário. Taxa proporcional, equivalente efetiva nominal, todos os tipos de taxa. Convenção linear e exponencial, tá? Valor atual, desconto racional e comercial, equivalência de capitais composta, anuidade ou rendas e acrescentando também, que foi o que eu falei com vocês, eu acrescentei a esse programa, tá? SAC, Price e SAM. Os 3 sistemas de amortização que podem vir a cair na nossa prova, tá certo? Além das alternativas de investimento. Então, reforçando, se eu pegar todo esse programa, com mais o que nós vimos em lógica, com mais o que estou vendo no técnico administrativo, tá certo? Que é a matemática, vai dar exatamente o programa do Banco do Brasil, que a prova é agora em agosto. Então, se você também está estudando para a prova do Banco do Brasil, isso daqui é a matemática financeira da prova, tá certo? E com certeza, das 10 questões que estão lá, pelo menos 5 estão na aula de hoje, tá certo? Então, se você vai fazer Banco do Brasil, 5 questões estão só hoje, tá? Aguardando ainda o edital. Muito bem. Grandezas diretamente e inversamente proporcional. Não faz parte de financeira, mas o sistema de cotas que eu trabalho aqui, tá certo? Me ajuda a trabalhar juros simples. Aí você fala, como assim? Você se lembra quando tinha aqueles problemas de dividir um número em partes diretamente proporcionais ou em partes inversamente proporcionais? Isto é matemática comercial. Vem antes de financeira. Mas, como eu trabalho com sistema de cotas, e é possível trabalhar juros simples usando o sistema de cotas, o que é isso, Valéria? Esse sistema de cotas, na verdade, é meu. Mas, eu vou passar para você. Presta atenção. O sistema de cotas, ele funciona da seguinte maneira. Fatias proporcionais, tá certo? Então, por exemplo, eu comprei um bolo, dividi ele em 8 partes. 3 partes são minhas e 5 partes são suas, tá certo? O bolo pesa 800 gramas. Quantos gramas eu comi? Olha, Valéria, se foram 3 partes, você dividiu tudo do mesmo tamanho, vai ser 3/8 do bolo. Isto é fatia, isto é cota. Todo sistema linear, todo sistema escalar pode ser trabalhado por cota. E juros simples é uma medida linear. O juros simples é uma medida escalar. Por quê? Olha bem. Se eu dobro o prazo, eu dobro os juros. Se eu dobro a taxa, eu dobro os juros. Tá certo? Se eu dobro o capital, eu dobro os juros. É proporcional. Uma coisa, se eu dobrar aqui, eu dobro aqui. É como um sistema que a gente viu. Vê? Se eu tivesse isso daqui, ó. Tá aqui. Lembra disso aqui, ó? Essa é a altura para isso daqui. Essa altura está relacionada com isso daqui. Isso é um sistema linear. Isso é uma grandeza linear. Na medida que uma dobra, a outra dobra. Se triplica, a outra triplica. Isso é ser proporcional. E tudo que funciona assim, eu posso usar o sistema de cotas, que é o mesmo usado em grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Já se eu tiver uma curva da seguinte maneira, ó, se não for assim, se for uma curva assim, ó, aí eu já não posso dizer isso. Porque, olha só, para essa distância eu tenho isso daqui. Para essa daqui, não aumentou na mesma proporção. Se eu pegar essa daqui, ó, não aumenta do mesmo jeito. Tá certo? E isto não é proporcional. Isso daqui eu não posso usar juros simples. Isso é um sistema de juro composto. Tá certo? Então, volta aqui. Eu escrevi o que eu penso. Então, vamos lá, ó. O que eu quero dividir, eu vou dividir o total a ser repartido, eu vou dividir pelo somatório dos números. Quando eu fizer essa divisão, eu vou achar o valor de cada cota. Eu vou te explicar daqui a pouco. Pego esse valor de cada cota e multiplico por cada número
somado por cada valor de cota ou pelo número de cotas de cada cliente, não interessa, tá certo? Se esses números forem números fracionários, para evitar que você faça a conta com fração, você tem que simplesmente, tá certo? Tirar o mínimo e resolver normalmente. Se vier a palavra inversamente, você vai inverter os números. Passa mais um pouquinho. Simultaneamente, quer dizer, diretamente proporcional a um e inversamente proporcional ao outro, é um processo simultâneo. Grava. Diretamente vai para cima, inversamente vai para baixo. Bom dia. Tá certo? Diretamente vai para cima, inversamente vai para baixo. Exemplo. Eu quero dividir 360 em partes diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. Eu quero dividir 360 em partes diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. Então, pensa comigo. Ele tem 3 cotas, 4 cotas e 5 cotas. 3 mais 4 mais 5 é um total de 12 cotas. Então, o que eu quero é dividir 360 por 12. 360 dividido por 12 são 30. Então, cada cota vai valer 30. Então, eu tenho 3 cotas para o primeiro, 30 vezes 3, ele recebe 90. 30 vezes 4, 120. 30 vezes 5, 150. Tá certo? E está feito o problema. Sem nem pegar no papel. Eu quero que você pense assim. Cada um tem, olha lá, 3, 4 e 5 cotas. Então, é um total de 12 cotas. Aí eu pego 360, divido por 12 e cada cota vale 30. Como o primeiro tem 3, 3 vezes 30, 4 vezes 30, 5 vezes 30. Feita a questão. Só quero que você pense assim. Outra, se fosse inversamente proporcionais a 3, 4 e 5. Se é inversamente, você vai inverter. Inverte o 3, inverte o 4 e inverte o 5. Vai ficar... Opa, saiu do lugar. Aqui, ó. Inverti 1/3, 1/4 e 1/5. Tá vendo, ó? Inverte o 3, inverte o 4, inverte o 5. Como isso aqui são frações, tá certo? O que eu vou fazer? Tirar o mínimo de 3, de 4 e de 5. O mínimo de 3, 4 e 5 é 60. 60 dividido por 3 dá 20 vezes 1, 20. 60 dividido por 4 dá 15 vezes 1, 15. E 60 dividido por 5 dá 12 vezes 1, 12. Então, agora, eu elimino 60 e o número de cotas que eu tenho é 20, 15 e 12. Então, eu tenho um total de 47 cotas. Certo? Aí eu vou pegar 470 e dividir por 47. Cada cota, então, vai valer 10. Se cada cota vale 10 e o primeiro agora tem 20, ele recebe 200, 150 e 120. Só isso. Tá certo? Quer ver, ó? É só uns exemplos para me chegar onde eu quero, tá? Porque eu sei que tem gente que não lembra disso, tá? Porque nós não vimos isso ainda no curso, e eu queria que vocês recordassem isso para me dar continuidade. Olha só. Léo, Theo e Beto têm 11, 13 e 16 anos, respectivamente. Se eles recebem mesadas proporcionais às suas idades e Beto recebe R$50 a mais que Léo, quanto recebe o Theo? Então, se é proporcional, você vai pensar o seguinte: eu tenho o Léo, o Theo e o Beto. O Léo, o Theo e o Beto. Um tem 11, o outro tem 13 e o outro tem 16 anos. Se é proporcional à idade, 11 cotas, 13 cotas e 16 cotas. A diferença entre o Beto e o Léo é de R$50. Ora, o Beto
tem 5 cotas a mais do que o Léo. 5 cotas são 50. Então, uma cota vai valer 10. Já que o Theo tem 13, 13 vezes 10, ele recebe 130. Feito. Sem precisar de fazer sistema, sem precisar de ficar, sabe, fazendo, e aí é igual uma K, igual uma constante, nada disso, só usando cota. Então, repete comigo, pensa comigo. Tudo que é linear, tudo que é linear, tudo que é proporcional, juro simples é linear. Eu posso trabalhar assim? É claro que pode. Tudo de juros simples, tudo de porcentagem, vocês podem trabalhar usando o sistema de cotas. Tá? Certo? Então vamos lá, ó. Onde eu quero chegar? Numa sociedade, Miguel, Pedro e João lucraram juntos 38 mil. Miguel investiu 5 mil durante um ano. Pedro investiu 4 mil durante 6 meses. E João investiu 6 mil durante 5 meses. A parte que Pedro recebeu foi quanto? É proporcional. Por quê? Lucro é proporcional ao capital e ao tempo. Então vem cá, ó. Miguel, Pedro e João. Miguel investiu 5 mil durante 12 meses. O Pedro investiu 4 mil durante 6 meses. E o João investiu 6 mil durante 5 meses. É diretamente proporcional ao capital e é diretamente proporcional ao tempo. Se é diretamente aos dois, basta multiplicar. Só, mais nada. Posso eliminar os zeros. 5 vezes 12, o Miguel tem 60 cotas. 4 vezes 6, o Pedro tem 24 cotas. E 6 vezes 5, o João tem 30 cotas. Como é um sistema de cotas e é proporcional, você pode fazer mais. Você pode ainda olhar para aqui, ó. Todos 3 são divisíveis por 6, não são? Então divide por 6. Miguel agora vai ter 10 cotas, 4 cotas e 5 cotas. Facilita seus cálculos. Então eu tenho um lucro de 38 mil que vai ser dividido pelo total de cotas da empresa. 10 mais 4 mais 5, a empresa tem 19 cotas. 38 mil dividido por 19, cada cota vale 2 mil. A pergunta é, quanto que o Pedro recebeu? Se cada cota vale 2 mil e o Pedro tem 4 cotas, 4 vezes 2 mil, o Pedro recebe 8 mil reais. Certinho? Não tem como errar isso, né? Então tá bom. Posso passar?
Muito bem, deixa eu só separar essa lista aqui para passar para vocês. Tipo assim, acho que não cai, não. Posso passar? Vamos lá. Questão da CESP. Uma empresa decidiu agraciar os empregados Antônio, Pedro e João, que tiveram a menor quantidade de faltas ao serviço durante o ano passado, com 42 cotas de determinado título de capitalização. Antônio, Pedro e João registraram 3, 5 e 6 faltas. E a empresa destinará a cada um deles uma quantidade de cotas inversamente proporcional ao número de suas faltas. Tá certo? Ora, se é inversamente proporcional, os meus números não são 3, 5 e 6. Os meus números vão ser 1/3, 1/5 e 1/6. Tirando o mínimo de 3, 5 e 6, o mínimo é 30. (30 dividido por 3, 10 vezes 1, 10. 30 por 5, 6. E 30 por 6, 5. Eliminei o 30. Isso quer dizer o quê? Que o Antônio, o Pedro e o João agora têm 10, 6 e 5 cotas. Num total de 21 cotas. 42, que é o prêmio, dividido por 21, cada cota vale 2. A pergunta é Antônio. Antônio tem 10. Então, a resposta é 2 vezes 10, 20, questão 16. Para vocês. Só isso. Muito bem. Agora, questão para vocês. Olha só. Essa questão foi da prova de analista, então presta atenção. Essa não, a próxima. O montante de uma aplicação é diretamente proporcional ao capital investido. 3 investidores aplicaram, respectivamente, os capitais de 2.000, 3.000 e 4.000. Se o montante total recebido foi de 10.800, quanto desse montante coube a cada um deles? Sem pôr a mão no papel. Um investiu 2.000, o outro 3.000 e o outro 4.000. Isso quer dizer que um entrou com 2 cotas, o outro entrou com 3 cotas e o outro entrou com 4 cotas. 2.000, 3.000 e 4.000. Tá certo? 2 cotas mais 3 cotas, 5 cotas. Mais 4 cotas, a empresa tem um total de 9 cotas. Se 10.800 é o lucro da empresa, é como se a empresa vale hoje 10.800. 10.800 dividido por 9 cotas são R$ 1.200. Isso quer dizer que cada cota vale R$ 1.200. 1.200 vezes 2, o primeiro recebe 2.400, o segundo recebe 3.600 e o terceiro vai receber 4.800 e fim. Muito mais fácil. Quer mais uma? Olha bem, os juros de uma aplicação, isso porque é juros simples. Isso porque eu estou trabalhando com um sistema de juros simples, que é linear. Olha só, os juros de uma aplicação devem ser diretamente proporcionais ao capital investido
e a taxa de juros da aplicação. 3 investidores aplicaram durante o mesmo período seus capitais, 200, 300 e 500 reais. As taxas de 4%, 3% e 2%, respectivamente. Sabendo que o total de juros das 3 aplicações foi de R$ 270, determinar que parte desse total cabe a cada investidor. Então, o que eu tenho? Eu tenho o A, o B e o C. Um investiu o quê? Cadê? 200, 300 e 500. Vou só anotar aqui, ó. 200, 300 e 500. O que recebeu 200? Taxa de 4%, taxa de 3% e taxa de 2%. O juro arrecadado foi de R$ 270. Então, ó, aqui no cantinho, ó, isso é o que eu sei. Tá certo? Então, olha bem. Não preciso de zero. É diretamente proporcional ao capital e diretamente proporcional à taxa. Então, eu só multiplico. 2 vezes 4, o A tem 8 cotas. 3 vezes 3, o B tem 9 cotas. 5 vezes 2, o C tem 10 cotas. Essa empresa tem um total de 27 cotas. 270 dividido por 27, cada cota vale 10. 10 vezes 8, o primeiro recebe 80. 10 vezes 9, o segundo recebe 90. E 10 vezes 10, o terceiro recebe 100. E está feita a questão. Tá ok? E é muito mais fácil sem fórmula, não é? Pois é. Bom dia, Ana Cristina de Juiz de Fora. Bom dia, meu bem. Chegou a sua mensagem, mas ela chegou em branco. Mas mesmo assim, bom dia para você. Ontem a galera do INSS que estava comigo, tem alguém aí além dela? Ontem, no final da aula, na hora que você estava indo embora, um pouco antes de você ir embora, eu recebi a mensagem dizendo assim, por favor, vamos descansar. O pessoal lá de Alfenas me mandou, por favor, vamos descansar. Entendeu? Eu falei assim, tudo bem, a gente está indo, sem problema. Muito bem.